Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o nobre deputado professor Rinaldo para assumir a segunda secretaria e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 115ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 10h10, no plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Maurício Picarelli e secretariada pelos deputados Renato Câmara e Amarildo Cruz, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 146 da 114ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Mensagens número 61 a 64 de 2018 do Poder Executivo. Ofício número 12.723 de 2018 da Secretaria de Saúde de Campo Grande. E-mail do Hemosul, e-mails da distribuidora de energia Energisa. Segunda parte do pequeno expediente, usaram da palavra os deputados Enelvo Fellini, Amarildo Cruz, Renato Câmara, João Grandão, Herculano Borges, Pedro Kemp e Cabalmi. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Antonieta Murim, Paulo Correia, Eduardo Rocha, deputado professor Rinaldo e Barbosinha. Usou da palavra no grande expediente o deputado Amarildo Cruz. Foram aprovados em primeira discussão na ordem do dia e votação eletrônica os projetos de lei 206, 207, 2018, de autoria do Poder Executivo. Foi mantido o veto ao processo número 218, 2018, de autoria do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei 183, de 2017, de autoria do deputado Maurício Picarelli. Foram aprovadas em segunda discussão e votação eletrônica as seguintes proposições. Projeto de lei 155, 2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli. Projeto de lei número 177, 2018, de autoria do deputado Renato Câmara. Projeto de lei número 187, 2018, de autoria do deputado João Grandão. Projeto de lei número 119, de 2018, de autoria do deputado Dr. Paulo Silfi. Foram aprovadas em discussão única as seguintes proposições. Requerimentos de moção de pesar de autoria da Casa, endereçado aos familiares de Marie Takimoto. Requerimentos de moção de pesar de autoria do deputado Cabalmi, endereçado aos familiares de Francisco da Silva e Filomena Fernandes Zanquetin. Requerimentos de moção de pesar de autoria dos deputados Amarildo Cruz e Zé Teixeira, endereçado aos familiares de Leonor Cavalheiro Lage. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado aos familiares de Aurélio Pires Azambuja. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Júnior Mock, endereçado à doutora Jaqueline Machado, juíza de direito e coordenadora da mulher em situação de violência doméstica e familiar de Mato Grosso do Sul. Recebimento do Prêmio de Direitos Humanos 2018 na categoria Mulher. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado à senhora Letícia Krause pela colaboração na organização do evento Cata Guaivira 2018 no município de Bonito. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado à diretora da Associação da Pestalozzi do município de Bonito pela organização do evento Cataguavira 2018, requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Eduardo Rocha, endereçado ao prefeito municipal de Três Lagoas pela conquista do selo de qualidade do programa Prefeitura Destaque. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Eduardo Rocha, endereçado ao prefeito municipal de Paraíso das Águas pela conquista do selo de qualidade do programa Prefeitura Destaque.
Requerimento de moção de pesar de autoria dos deputados Amarildo Cruz e Zé Teixeira, endereçado aos familiares de Leonor Carvalho Lage. Requerimento de autoria do deputado Dr. Paulo Silva, solicitando o comparecimento a esta Casa de Leis do secretário de Justiça e Segurança Pública para prestar esclarecimento sobre a falta de viaturas de resgate por parte do Corpo de Bombeiro Militar. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçado ao presidente da Casa de Ensaio pela realização do 6º Festival Brincaturas e Teatrices. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçado ao doutor Eli Ayashi pela eleição para a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul. Indicações de autoria dos deputados Enelvo Felini, Barbosinha, Pedro Kemp, Cabalmir, Culano Borges, professor Rinaldo, Júnior Mock, João Grandão, Lídio Lopes, Renato Câmara, Dr. Paulo Silva, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Amarildo Cruz e Zé Teixeira. Explicação pessoal. Usou da palavra o deputado Enelvo Felini. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário deputado Júlio Maia, 5 de dezembro do ano de 2018. Senhor presidente, a ata foi lida. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Convido o nobre deputado Enelvo Felini para assumir a primeira secretaria e proceder à leitura do expediente. Nobre presidente, demais colegas da mesa, deputados aqui presentes, público que nos prestigia, telespectadores. O expediente da sessão ordinária, dia 6/12/2018. Ofício número 12.789/2018, Secretaria de Saúde de Campo Grande, respondendo à indicação do deputado Dr. Paulo Silva. Ofício número 2022/2018 da Agência de Transporte e Trânsito de Campo Grande, respondendo à indicação da deputada Antonieta Morim. Ofício número 687/2018, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, agradecendo as moções de congratulação dos deputados Renato Câmara e Júnior Mock. É o que tinha para a sessão de hoje, senhor presidente. Passemos à segunda parte do pequeno expediente. Requeiro à mesa, ouvido o colega no plenário e nos termos regimentais, seja encaminhada moção de congratulações aos empresários Ilso Rocha de Azevedo e Enia Rocha de Azevedo, proprietários da imobiliária Imbroker Inteligência e Inovação Imobiliária, recém-instalada em Campo Grande. A moção deverá ser redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, interpretando os sentimentos da população sul-mato-grossense, vem a público congratular-se com os ilustres empresários Ilso Rocha de Azevedo e Enia Rocha de Azevedo, proprietários da imobiliária Imbroker Inteligência e Inovação Imobiliária, recém-instalada em Campo Grande, pelo empreendedorismo e confiança depositada na pujança e crescimento da economia do Mato Grosso do Sul. A empresa Imbroker traz em sua essência o espírito de pioneirismo, inovação e comprometimento com os seus clientes e parceiros, tendo iniciado sua trajetória no mercado imobiliário com o firme propósito de escrever cada capítulo de sua história como se fosse única. Plenário das deliberações, deputado Maurício Picarelli, corregedor-geral da Assembleia Legislativa. Encerrado o pequeno expediente, pela ordem, deputado Paulo Correia. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Estou sem som aqui. Deputado Zé Teixeira. Deputado Maurício Picarelli, presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pudesse incluir na ordem do dia, já está pronto para ser votado, o projeto 008/2018, por obséquio. Se a presidente, no momento oportuno, irá consultar as lideranças. Ou melhor, essa presidência, como já é quinta-feira, não existe pauta, já defere a solicitação de Vossa Excelência. Assim, também o projeto de lei do Poder Executivo 206
e o projeto de lei 207 do Poder Executivo e também título de concessão Ricardo Brandão. Deputado Pedro Kemp. Pela ordem, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, nós gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência consultasse as lideranças partidárias para incluir na pauta de hoje a votação do nosso projeto que concede a medalha Ricardo Brandão de Direitos Humanos, que está em condições já de ser votado, para que nós possamos fazer a entrega dessa honraria na segunda-feira, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Senhor presidente, já comunica de ofício e delibera, já que não temos hoje já previamente a pauta. Então, está deliberado para a votação. Passamos ao grande expediente. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Zé Teixeira. Deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência disporá de 30 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui que nos assistem através da TV Assembleia. Ontem eu vi aqui um discurso de muita importância sobre o nosso município de Bonito, as belezas do Rio da Prata e de tantos outros, com aquela água cristalina. E assistimos o vídeo, efetivamente, de uma chuva muito forte na região, de vários milímetros, em que afetou as águas do Rio da Prata. E o deputado Amarildo falou aqui com muita precisão. Só que eu quero deixar aqui registrado, senhor presidente, de que a conotação da imprensa, dos vídeos gravados, ela alardeia muito acima da realidade. Porque Bonito, deputado João Grandão, tem uma lei específica municipal a ser cumprida e tem várias exigências dentro do município. Aí tem a lei estadual e tem também a lei federal, que é a maior de todas, e ainda o Código Florestal, que foi elaborado recentemente, depois de grande discussão, de que o setor produtivo, ele paga muito alto, em especial na agricultura, porque evidentemente que a pecuária, não tendo o solo exposto, o capim ajuda a segurar a enxurrada e ela chega nos rios, nos córregos, menos barrenta. Então, nós vimos lá e conversei muito com o Jaime Beru, o secretário Jaime, e notamos que a população e os proprietários lá da região de Bonito estão tomando todas as providências, a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do doutor Ricardo e do secretário Jaime, tem feito várias reuniões com os produtores. Agora, as catástrofes que acontecem no mundo, nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu lá naquela
represa em Minas Gerais, que acabou com o rio que deságua lá no mar, e nós íamos chegar à água barrenta no mar. Então, foi uma coisa fora do comum o que aconteceu em Minas Gerais. Então, ninguém está livre de uma chuva torrencial de 300, 400, 500 milímetros. Já vimos muitas, inclusive na região de Novo Horizonte do Sul, que é uma região arenosa. Eu passei lá há poucos dias, está insuportável de transitar dentro das estradas municipais, porque o produtor rural, ele faz a carreteira, deputado Paulo Corrêa, e depois a enxurrada vai correndo e vai afundando a rodovia, e depois ninguém quer desmanchar a cerca para fazer a contenção de caixas d'água, para conter a enxurrada, e as curvas de nível, quando ela é feita em terreno de terra roxa, ela tem uma durabilidade. Quando ela é feita em terreno arenoso, ela tem muito menos durabilidade, porque a enxurrada cruzou a curva de nível e leva tudo embora. Então, nós já vimos quantas vezes o trânsito de Novo Horizonte do Sul é interrompido, porque levou os bueiros todos, cratera de 20, 30 metros de largura. Então, vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira, eu acho que a gente tem que fazer um contraponto neste processo. Nós temos que... Bonito é diferente. Acho que isso é ponto pacífico. E eu acho que nós temos uma lei aprovada aqui, de minha autoria, deputado, que prevê 150 metros para cada lado dos rios de águas cristalinas que seja preservado. Nunca foi cumprido. E aí, o deputado Maurício Picarelli sempre cobrando que a eficácia legislativa é exatamente para isso, para fazer cumprir a lei. Bom, aí aprovou-se o nosso Código Florestal, 50 metros. Ok. Nós vimos um grande projeto ser feito nesse estado, e começou lá atrás, num município chamado São Gabriel do Oeste, em que fizeram-se as curvas de nível, e o que o senhor está dizendo, e aí aqui está o estradeiro falando para o senhor, é exatamente nas estradas o problema. As caixas de retenção, bigode, que são as curvas de nível, no final do bigode, a caixa de retenção, para você poder fazer retenção. O que acha que está faltando? Tem que conviver o produtor rural com o turismo. Acabou. Nós não podemos deixar acabar bonito. E aí eu acho que, para fazer isso, está acontecendo dia 10, uma audiência pública lá em Bonito. Nós temos que aprovar uma lei de uso do solo diferente para os municípios que têm rios de água cristalina. Bonito e Jardim. E Bodoquena. Você vai abrir uma estrada, você tem aqui, vamos ver, passa num conselho, abriu a estrada, é a AGESUR que está abrindo, tem que seguir as normas. É o produtor rural que está abrindo, tem que seguir as normas. É diferente o uso do solo em Bonito para o uso do solo em Carapó. É diferente o uso do solo em Bonito de qualquer outro lugar do estado. Então, assim, eu acho que é importante a gente participar, e aí convido, é uma audiência que vai ter, é o Ministério Público. Tem exageros, deputado? Tem. Me concede mais uma parte, só para terminar? Com prazer. Esse raciocínio? Com prazer, pode. É a lei de uso do solo do município de Bonito. O produtor rural tem que colaborar, o turismo tem que colaborar, mas, em especial, a prefeitura tem que desenvolver um projeto junto com o governo do estado para que tenha essa lei de uso do solo funcionando. Se não é os 150 metros que nós aprovamos na casa, deputado Amarildo, se não é os 50 metros que está no Código Florestal, mas a última curva de nível, deputado Zé Teixeira, o senhor que é especialista nisso, tem que ser um terraço. A última curva de nível de qualquer lavoura que vai para o rio tem que ser um terraceamento. Custa dinheiro, o produtor rural não quer fazer. O governo do estado tem que desenvolver um projeto junto com o governo federal, junto com o governo municipal, para fazer com que o uso do solo seja respeitado. E aí, todo mundo respeitando, eu acho que aí vai ter uma convivência pacífica. Por quê? Deputado Zé Teixeira, só para o senhor entender, se você comparar o número de empregos gerados, agricultura, pecuária, com o número de empregos gerados pelo turismo,
é muita gente trabalhando no ecoturismo, deputado. E eu acho que a diferença é muito grande e essa convivência tem que parar de ficar nessa briga, sentar na mesma mesa, todo mundo de mão dadas para resolver o nosso problema. O problema nosso são as águas cristalinas. Se ficar do jeito que a gente viu o Rio da Prata, como a gente viu, nós estamos mandando uma mensagem para fora de que nós não sabemos preservar os nossos rios. E não é verdade. O governo está fazendo o seu esforço, o produtor rural tem que fazer o dele, o pessoal do ecoturismo tem que fazer o dele, e pronto. É lei do uso do solo, deputado. Eu acho que é importante a gente... Bodoquena, Bonito e Jardim. É isso que eu gostaria de deixar registrado com uma parte. Deputado Paulo Corrêa, concordo plenamente com a parte de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência Vossa Excelência tem que entender que dificilmente o município contribui, deputado Pedro Kemp, com o produtor rural nas estradas, até porque muito pouco município desse país tem uma patrola, tem pá carregadeira, tem caminhão basculante para uma estrada de areia, ela tem uma capacidade de erosão. Uma estrada cascalhada é muito menos, ainda mais quando você constrói uma estrada e faz a compactação dela. Agora, tem que ter as caixas de retenção. Mas quem faz? O produtor rural. Porque ele não tem, os municípios não têm infraestrutura. Agora, o que eu entendo é que ontem nós tivemos essa discussão aqui, é de você ter um país que tem um código florestal a ser cumprido, e isso é um dever de todos nós de preservarmos, só que nós não podemos conviver também com a indústria de multa que tem no país. E antes de decidir, já tem o bloqueio de recursos financeiros de quem é autuado, sem saber se aquilo vai ser concretizado ou não, porque cabe o direito da defesa da pessoa. Agora, eu acho que o produtor rural da região de Bonito, que não está suportando mais conviver com a pecuária e a agricultura é mais rentável, então ele vai procurar melhorar a sua vida, produzindo mais rápido. Agora, é uma região que, efetivamente, concordo com o deputado Paulo Corrêa, mas lá tem 3 legislações. Tem a municipal, tinha um projeto de lei aqui, do deputado Paulo Corrêa, e ele não estava, o projeto dele, eu lembro até discutir isso com ele, ele estava querendo 150 metros de preservação dos rios de água cristalina e dos seus afluentes. Aí, quando você pega um afluente de pouca vazão e você é obrigado a abrir 150 metros do afluente, 150 metros, acaba com a terra. Aí o produtor rural tem córrego lá, que um do outro, dos afluentes do Rio da Prata e dos outros rios, às vezes não dá 1.000 metros, você pega 150 de um lado, 150 do outro, é 300, sobrou 500, então é melhor pegar a terra de Bonito e passar para o bens público, aí conserva, faz igual aquele o Fernando Henrique Cardoso foi lá na época de presidente e desapropriou o Parque da Bodoquena, criou o Parque da Bodoquena. Até ontem não foi realizado. Sabe por quê? Porque não pagou. É muito fácil você criar as APPs, é muito fácil você criar as áreas de preservação em cima da costa do produtor. Agora, por que o governo não vai lá em Bonito, o governo federal, desapropria e coloca a região de Bonito só de área de preservação, porque lá já foi criado uma área de preservação por Fernando Henrique Cardoso, que até ontem não pagou, não transformou a região da grande reserva da Bodoquena em realidade, porque deixar em cima do ombro do produtor rural é fácil. Ó, eu não tenho nada que ver com isso, você tem que conviver com isso, você tem que preservar, não produz nada, certo? Então, eu acho, deputado Paulo Corrêa, que se Vossa Excelência for lá em Bonito, eu já vi os vídeos
do Eduardo Coelho, então aqui eles põem ainda muito mais, porque a água do Rio da Prata, você vai lá hoje, ela está cristalina, porque a sujeira desceu, a enxurrada que veio, com cinco dias está do mesmo jeito, está limpa, porque as matas ciliares do Rio da Prata é preservada. Eu já fiz vários passeios lá, em canoa, descendo as cachoeiras, então, é todas preservadas. Agora, tem uma legislação lá que fala o que Vossa Excelência estava colocando no projeto municipal. Eu vou até pedir para a Câmara de Vereador esse projeto de lei, porque lá tem um projeto de lei municipal, tem um estadual, que Vossa Excelência apresentou aqui, de preservação de 150 metros. Agora, quem mais tem interesse em preservar o Rio da Prata é quem é proprietário lá, porque sabe o valor do turismo, porque eles exploram. Agora, as áreas que está abrindo, não é a enxurrada vem de quilômetros. É só ela canalizar numa rodovia municipal que está encaixada dentro da estrada, que pode ser 10 quilômetros, vai desaguar a enxurrada e fazer a água do Rio da Prata barrenta do mesmo jeito. Porque quem tem que fazer essas conservações nas estradas municipais pela prefeitura. Vai lá em Bonito ver se a prefeitura dá alguma assistência às estradas municipais. Nem Bonito e nem município nenhum, porque não tem um município do estado de Mato Grosso do Sul que tem equipamento. Muito difícil. Vou conceder mais uma parte a Vossa Excelência. Me permita discordar, nobre deputado. Vou usar do mesmo jeito que Vossa Excelência utilizou. Se está dizendo que nós estamos sacrificando o produtor rural, vamos falar diferente. Do jeito que está acontecendo a água ser barrenta 5 dias, está sacrificando o ecoturismo. Seu Zé, eu estou propondo uma coisa diferente. Senta na mesa, define um programa de governo, para o governo fazer uma lei de uso do solo, para que possa fazer em Bonito, a intervenção que foi feita em São Gabriel. São Gabriel do Oeste foi feito curva de níveis, foi feito caixa de retenção. Se fizer isso, seu Zé, já elimina 80% do problema. Agora, a última curva de nível que posso falar para o senhor, o grande produtor rural de Bonito hoje não é o proprietário da terra, deputado Zé Teixeira. E Vossa Excelência sabe, é o arrendatário. E aí eu quero, à medida do possível, que sentasse numa mesa todo mundo para conversar, que isso é importante, só de criar a importância de criar um projeto de governo junto com as prefeituras, eu falei 3 prefeituras, e fazer um maquinário com o governo federal ajudando, um maquinário específico para fazer isso, com topógrafo, com agrimensor, com pessoas experientes igual o deputado Enel Fellini, que planta soja, que possa fazer o terraceamento da última curva de nível na lavoura, a lavoura que vai direto para o rio, plantio direto, ele está me cantando a bola aqui atrás, curva de nível e a caixa de retenção, que é importante. Mas se ninguém entender o que eu estou falando, eu queria fazer uma visita guiada, que até agora eu não consegui, na fazenda de um fazendeiro que não é muito conhecido lá, seu Nerci, que foi prefeito da cidade. Ele fez curva de nível, caixa de retenção e fez tudo. Os outros que estão indo plantar soja lá, deputado Zé Teixeira, nesse momento, não estão tomando este cuidado. É só isso que eu estou falando. Senta numa mesa, define um plano de governo. Você quer plantar soja? Tem que terracear a última curva de nível, tem que fazer caixa de retenção e tudo. Você quer fazer uma estrada, prefeitura? Você tem que obedecer a mesma coisa. Se fizer errado, vai ter restrição. Ponto. É só isso. Eu acho que nós temos que defender a feitura de um plano de manejo de uso do solo de Bonito, Bodoquena e Jardim. Deputado Paulo, concordo com Vossa Excelência, mas eu conversei anteontem muito com o secretário Jaime. Isso está sendo feito. A intervenção do Estado em Bonito para conservação do solo está sendo feito pela Secretaria de Meio Ambiente e com muita insistência.
Eu conversei com o secretário Jaime ontem. Ele está fazendo reunião com os produtores rurais, depois que esses vídeos saíram na mídia, depois que a Globo estampou a água do Rio da Prata Barrenta no mundo inteiro, certo? Isso atinge e denigra a imagem de Mato Grosso do Sul. Então, o secretário Jaime está tomando todas as providências. E eu tenho certeza que o maior interesse de quem arrenda uma terra é conservar o solo, porque o primeiro impacto quando você transforma uma pastagem em lavoura é que você não consegue fazer ela sem você tirar os tocos, sem você fazer as leiras e sem você fazer a primeira gradagem. Depois o plantio é direto. Quando o plantio é direto, a conservação do solo é diferenciado. A região de Carapó, que Vossa Excelência diz, hoje não tem mais gradagem. Não existe mais. Você tira... O máximo que você faz hoje, uma tecnologia moderna, é fazer a subsolagem, que aí você evita muito mais ainda a erosão, porque a água tem onde infiltrar, não fica aquela crosta grossa, impactada, quando você faz a calagem através de subsolador. Então, a região de Carapó, região de Dourado, região de Maracaju, ninguém mais gradeia a terra para deixar ela fofa para a erosão, levar a água a enxurrada barrenta para os rios. Então, o que está se fazendo em Bonito também é isso. Agora, eu entendo, deputado, que nós, quando hoje, por exemplo, fizeram essa pergunta para mim ontem, por que o boi no Paraguai é R$200 arroba? Não, eu estou dizendo o que a pessoa me perguntou ao vivo na rádio lá do 101.9 do Pedro de Paulo. Por que o boi lá no Paraguai é R$200 arroba e aqui é 145? Eu falei, eu não entendo. Por quê? Porque o mesmo frigorífico que abate o boi de R$200 ou de 185 no Paraguai é o mesmo frigorífico que abate o boi aqui. E o boi aqui talvez ainda é melhor de qualidade do de lá. Então, porque quem mata o boi aqui desse preço é o JBS e é também o Minerva e o Marfrig. É os mesmos que matam lá no Paraguai. Por que o Paraguai é um país livre de aftosa sem vacinação? Porque lá da aftosa eles não denuncia. Porque a aftosa que nós temos aqui é importada de lá. Porque quando deu o surto de aftosa aqui, de onde que veio o gado afetado? Do Paraguai. Mas só que lá é diferente daqui. Lá é igual a pata. Ela bota o ovo e tampa com as penas quietinha, num canto igual a galinha, para o tio não comer o ovo. Então é isso que está acontecendo. Por isso que tem essa diferença do preço do boi lá e o daqui. Porque lá acontece o que acontece, eles não lardeiam. Porque Vossa Excelência não pode... não vai me contraditar, dizendo que o surto de aftosa aqui de Mato Grosso do Sul, de onde que veio? Veio do outro lado. Como que não, deputado? O que aconteceu em Sete Quedas, em Iguatemi, é isso que eu estou falando aqui. É isso que eu estou falando aqui. Vou conceder a parte de Vossa Excelência. Nobre deputado, importante o tema que o Amarildo trouxe e o senhor prossegue hoje para essa casa debater profundamente. E o senhor foi muito feliz quando falou que no primeiro plantio, quando se prepara, é a oportunidade que você tem de ter uma erosão laminar. Depois senta-se com o plantio direto e o solo fica mais preservado e é muito mais difícil 100 milímetros levar a terra embora porque está com cobertura. Mas eu tenho uma grande preocupação e Deus queira que um dia os municípios possam, que a maior quantidade de terra que suja as águas dos nossos rios chama-se estradas vicinais, que são aquelas estradas que nós não temos caixa de retenção, que infelizmente as prefeituras conhecem a técnica, mas pela falta de recurso tem dificuldade, e que em toda chuva essa água vai até o leito dos rios. E aí suja a água, muda o leito do rio, seja com areia, com terra gelosa, e infelizmente é um trabalho que esse Estado precisa começar a agredir violentamente para nós melhorar a qualidade dos nossos rios, que é de suma importância para todos nós. Sei que isso tem um custo,
mas gradativamente precisamos começar. No asfalto não ocorre tanto, uma estrada vicinal, aonde não é asfaltada, o volume de água é intenso e tem ocorrido. Mas é louvável e parabéns pela sua colocação, que é de suma importância para todo o Estado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo a nossa fala, porque eu entendo que, como produtor rural, e vendo a dificuldade com que o povo do nosso Estado para produzir passa, evidentemente que o que nós estamos colocando aqui é que teria necessidade dos municípios ser um pouco mais aparelhado para atender. Hoje, dificilmente, o produtor rural não tem a sua pá carregadeira. Tal. Na região de Carapó, muito produtor tem até patrola, porque não consegue fazer com que o município atenda. Tem uma região aqui no fim do município de Campo Grande, que planta mais de 15 mil hectares de soja, na região do quilômetro 190, depois na rodovia que demanda São Paulo, que a ponte do rio está prestes a cair, e quando o produtor vai colher e pega uma chuva, não escoa a produção e nem chega o adubo na região dentro do município de Campo Grande. E o município todo ano ou todo mês recebe o percentual dentro da partida dos 25% do Fundersul. E nós não vemos o interesse dos munícipes em atender o setor produtivo. Então, apenas para deixar registrado que a região de Bonito, evidentemente que o maior interessado em preservar aquela beleza natural são os produtores rurais, assim como o Pantanal é preservado há mais de séculos pelas pessoas que são proprietários no Pantanal. Então, era apenas isso que eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Continuamos com o grande expediente. Com a palavra, Sua Excelência, deputado João Grandão. Grande expediente, deputado. Vossa Excelência disporá de 23 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna, quero cumprimentar todo o povo sul-mato-grossense que nos acompanha pela TV e as pessoas que estão aqui em plenário. Eu quero falar de dois temas, especificamente o tema de ontem, que nós conseguimos aprovar aqui, e eu já agradeci, inclusive, a participação de vários parlamentares nesse processo, de entidades ligadas à causa, que foi o projeto que nós aprovamos aqui sobre a questão da agroecologia. E hoje eu vi o deputado Zé Teixeira, o deputado Paulo Corrêa, fazer um debate aqui em relação à questão da preservação, a questão do meio ambiente, enfim. E nesse contexto todo, eu tenho certeza absoluta de que esse projeto que está colocado ontem, que nós aprovamos, que vai dar a possibilidade de fazer o plano, o plano estadual de agroecologia, que vai estar em consonância com a lei federal, nos permite dizer que contribui também para a questão da preservação. Haja vista que a forma como os produtos são elaborados, a forma que eles são produzidos, em relação à questão da agroecologia, tem tudo a ver com a questão da preservação. Mas eu também queria chamar a atenção aqui, em relação à questão, que nós estamos num momento ímpar aqui nesta casa para poder colocar um programa para que o Estado tenha a possibilidade orçamentária e jurídica de fazer. Se o Estado, o deputado Paulo Corrêa, com muita propriedade, colocou aqui que o Estado tem que ter uma política para isso, e aí, às vezes, eu falo aqui, sou até mal entendido. Nós estamos aqui, está aqui na casa, vai votar daqui a pouco, a revisão do plano plurianual, que é a terceira revisão já do plano plurianual.
Então, é nesse aspecto que a gente chama atenção. E, às vezes, vou repetir, às vezes a gente é mal entendido aqui nessa casa em relação a isso. Se essa casa faz uma alteração na revisão do PPA e percebe de que tem um programa que pode ser colocado e que ele não tem possibilidade jurídica de fazer, não tem possibilidade orçamentária de fazer, esse é o momento certo para fazer. Criar, deputado Enelvo, dentro do programa do plano plurianual, criar um programa específico para isso. E Vossa Excelência sabe que os fundos constitucionais, eles têm aplicações específicas. E uma das situações que tem recurso para isso, nos fundos constitucionais, e particularmente aqui no Mato Grosso do Sul, no FCO, é exatamente para a questão da preservação. Né? Tinha um programa anterior que falava também sobre a questão da preservação, que seria a formação das chamadas microbacias, que contribui sobremaneira para isso. Mas se o governo não tem recurso suficiente para isso, tem que achar uma saída, e a saída está em programas específicos. Porque se o governo do Estado chega no governo federal dizendo, olha, eu tenho um programa que foi criado especialmente para isso, com uma rubrica específica para isso, para atender a questão da preservação, particularmente nos espaços onde tem mais necessidade. É de fundamental importância que se tenha um programa, por quê? Porque você pode fazer o projeto e reivindicar, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, que tem recurso específico para isso. Mas, deputado Pedro Kempis, se não contém no programa, se não tem rubrica orçamentária, tem que ser através de projetos específicos, que esses projetos específicos, às vezes, não caminham como se fosse um projeto mais global. Então, essa casa tem essa responsabilidade. Quando aqui eu propus dessa casa aqui, e aí algumas alterações nós conseguimos fazer, inclusive alterar a própria Constituição Estadual, na questão de como trabalhar o orçamento dessa casa, era esse momento agora, quando eu falei aqui de fazer os relatórios, os chamados relatórios setoriais. Era muito mais fácil discutir no relatório setorial, deputado Picarelli, quando você setoriza o orçamento, ou seja, você discute a educação dentro das suas especificidades, você discute a questão da infraestrutura dentro das suas especificidades, você discute a questão do meio ambiente dentro das suas especificidades. Então, eu não estarei mais aqui no ano que vem, mas queria fazer um apelo. O deputado Paulo Corrêa, nós discutimos isso na vez passada e contribuiu para que nós alterássemos a questão daqui da relação, da vinda do orçamento, da forma de discutir o orçamento. Esse é o momento desta casa implantar, e eu ia fazer essa luta no próximo ano, implantar a relatoria setorial. Esse é o momento de olhar quais são os programas que tem nos planos plurianuais, e no caso aqui, para ver se tem algum programa específico. Se não tem, colocar com rubrica específica no orçamento. Mas nós não temos recurso ainda no orçamento. Mas se tivesse a rubrica específica e o programa específico no plano plurianual, você teria a possibilidade de apresentar, inclusive, para a bancada federal, apresentar uma proposta para a bancada federal para ter uma emenda de bancada especificamente num programa de conservação. E particularmente nesse aspecto que está sendo colocado aqui. Então, esse é o debate que a gente sempre tentou fazer aqui nesta casa. Então, esse é o momento certo, né, de fazer o debate. Infelizmente, não se tem mais jeito, porque o PPA já está na casa, já está com todas passou por todas as comissões, comissão de mérito, etc. Mas isso é uma coisa que pode ser pensada no próximo ano. Colocar, vou repetir, porque se tem um programa específico, você tem condição de elaborar um projeto, como foi feito, por exemplo, um projeto amplo aqui no Mato Grosso do Sul, e diga-se de passagem, deputado Barbosinha, foi um dos melhores projetos que foi apresentado no Brasil, foi um projeto de saneamento no Mato Grosso do Sul, mas foi feito de uma forma global. E conseguiu adquirir recursos vindo da União dentro de um programa específico da União. Por quê? Porque tinha projetos elaborados e constava com certeza no plano plurianual do Estado e com rubrica orçamentária. Então, esse é o debate que nós temos que fazer, ampliar aqui o leque de debate em relação a isso.
Porque se não tivesse, quando surgiu o recurso específico para a questão do saneamento, se Mato Grosso do Sul não tivesse apresentado um projeto e com as condições que a Sanesul, que foi a Sanesul que executou o projeto, vindo recurso federal, por quê? Porque estava preparado juridicamente e orçamentariamente estava preparado para isso. Então, essa questão da preservação, ela passa também por um debate amplo. Colocar no programa de governo, deputada Mara Caseiro. Se não executa esse ano, coloca no programa, no plano plurianual, tem 4 anos para fazer a execução. Abre uma rubrica específica no orçamento. De onde que vai tirar a fonte? Pode ser da fonte 00? Pode. Pode ser da fonte de infraestrutura? Pode ser da fonte de infraestrutura. Mas senão nós vamos ficar chovendo no molhado. Bonito vai estar com o problema dele. Quando dá a chuva, lá em Novo Horizonte do Sul, hoje o prefeito é o prefeito Marcílio, mas qualquer prefeito que estivesse lá tem que fazer todo um detalhamento, porque tem que fazer o estado, o reconhecimento que está com um problema, aí vai para poder aprovar o plano que foi aprovado em relação a civil, a defesa civil, porque pode ser calamidade pública, como pode ser, não pode ser, tem algumas medidas que é considerado como calamidade pública, outras não são, e aí resolve de forma paliativa naquele momento, e depois na outra chuva atrapalha tudo, Eldorado não é diferente. Mas se a gente tem um programa definido, um programa de governo definido, nós temos possibilidade de apresentar projetos na Câmara Federal, tanto no Ministério do Meio Ambiente. Por que não, por exemplo, os municípios que são impactados na faixa de fronteira, por que não apresentar um projeto, né, para os municípios que têm impactação na faixa de fronteira, através do Ministério da Integração Nacional, que tem recurso específico para atender faixas de fronteiras. Agora, eles atendem nos programas que podem ser atendidos. Por exemplo, na questão de segurança pública, etc. Mas se colocar especificamente, dando possibilidade jurídica de fazer, é possível, sim, a Assembleia Legislativa ter uma participação muito positiva nesse processo, mas tem que dar as possibilidades jurídicas e orçamentárias para que o Estado faça. Nesse aspecto, por exemplo, a questão do projeto que nós aprovamos ontem, que é o projeto de criar um plano de agroecologia, está dando a possibilidade de conexão da lei federal para poder fazer o plano estadual de agroecologia. Então, gente, é com essa convicção que eu venho aqui dizer para vocês de que a Assembleia Legislativa pode participar, e muito, particularmente preparando o orçamento dos estados para que possam apresentar projetos consistentes, projetos que tenham inclusive, etapas para ser elaboradas, e, se não tiver as condições de fazer, talvez os estados, em função da própria situação econômica, não podem fazer, e aí vai recurso para outros municípios, para outros estados que têm programas específicos para a questão da recuperação ambiental. Então, senhor presidente, esse é um alerta que eu queria fazer, e, nesse sentido, as assembleias têm todas as possibilidades de apresentar saída, deputado Enel. E, repito, nos fundos constitucionais, o FCO tem a sua especificidade, o FNE tem a sua especificidade, lá tem recurso para, por exemplo, construção de cacimbas. Lá tem recurso para tentar amenizar a situação do nordestino dentro do próprio fundo. E se não acionar esse fundo, se não tiver como projeto para acionar o fundo, o recurso volta para o Tesouro. Mato Grosso do Sul, inclusive, já usou recursos de outros fundos que foram devolvidos para o Tesouro, e Mato Grosso do Sul tinha projeto e alocaram, através do Banco do Brasil, recursos de outros fundos que não usaram para atender projeto do Mato Grosso do Sul. Não é diferente na questão ambiental. Aliás, o apelo ambiental, ele é muito maior. O apelo ambiental é muito maior. Então, é nesse sentido que eu queria deixar aqui a minha posição, a minha contribuição, e dizer, sim, que é possível fazer. É possível, basta colocar fazer um estudo, colocar dentro de um programa específico e buscar recursos, inclusive do BNDES. É possível fazer. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continuamos o grande expediente. Com a palavra, sua excelência, deputado Pedro Kemp.
Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de utilizar aqui o tempo do grande expediente para fazer um registro que eu considero extremamente importante, ao mesmo tempo preocupante, sobre os dados que foram divulgados pelo IBGE, basicamente a síntese de indicadores sociais do IBGE, que demonstram o aumento da pobreza e da pobreza extrema aqui no Brasil nesses últimos anos. Nós sabemos que o nosso país passou a viver uma crise econômica bastante importante nesses últimos anos, a partir de 2014, e a crise econômica, ela traz consequências, principalmente para as camadas populares, para os trabalhadores, para aqueles que são mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Essas populações têm menos recursos e condições para enfrentar os efeitos da crise econômica. Segundo o relatório do IBGE, a crise econômica e o aumento das taxas de desemprego em 2017 fizeram o contingente de pobres no país aumentar em 2 milhões de pessoas. Nós tínhamos 54,8 milhões de brasileiros, isto no ano passado, em 2017, nesta situação, ou seja, 26% da população brasileira nesta situação de pobreza. Ou seja, de acordo com aquilo que foi definido pelo Banco Mundial, é considerado pobre aquele que vive com até 5 dólares e 50 centavos por dia. Isso significa R$ 406 por mês. Então, explicando melhor, segundo critérios estabelecidos pelo Banco Mundial, nós consideramos como pobres, numa situação de vulnerabilidade econômica, aquelas pessoas que vivem com até R$ 406 por mês. E nós temos aqui no Brasil, ou tínhamos o ano passado, porque o dado é do ano passado, 2017, nós tínhamos 54 milhões de pessoas vivendo nessa situação. Isso representa 26,5% da população brasileira. Isso é preocupante. De 2014 até 2017, houve um aumento de 2 milhões de pessoas na linha da pobreza. Também aumentou a quantidade de crianças que vivem em domicílios pobres, passando para 43,4% da população com até 14 anos. As crianças são aquelas principais vítimas desse processo na recessão econômica, e sabemos que a pobreza, a miséria, ela acaba suprimindo da criança a sua infância, que muitas vezes tem que deixar a escola, tem que buscar complemento da renda familiar, ou no mercado informal, e até mesmo em outras atividades, como, por exemplo,
na atividade de, por exemplo, recolher materiais recicláveis nas ruas. Então, a situação da criança ela é bastante preocupante, porque a recessão também lhe tira o direito de se preparar para a vida através do estudo, através da educação. A recessão econômica dos últimos anos, ela foi responsável pelo aumento de pessoas nessa condição que vivem em domicílios extremamente precários, em residências sem as mínimas condições para uma vida saudável e adequada. A taxa de desocupação, ou seja, o desemprego, que em 2014 era de 6,9%, subiu para 12,5% em 2017. Então, em 3 anos, praticamente dobrou o número de pessoas desocupadas no Brasil. O desemprego que é responsável pelo aumento da pobreza, da fome, das doenças e de tantos outros males que nós sabemos que são frutos dessas condições precárias de vida. Isso equivale a 6 milhões de pessoas desocupadas a mais em 2017. Né? Então, em 2017, de cada 5 trabalhadores, 2 estavam em situação da informalidade. Né? E do total de moradores em domicílios em que a pessoa de referência era uma mulher sem cônjuge, portanto, a família chefiada por mulher e com filhos de até 14 anos, 56,9% estavam abaixo da linha da pobreza. Então, mais da metade das famílias chefiadas por mulheres, né, com crianças pequenas, elas estavam abaixo da linha da pobreza. E se a responsável da casa for uma mulher negra, aí esse percentual ele aumenta, a incidência sobe para 64,4%, né, das famílias chefiadas por mulheres negras que estão abaixo da linha da pobreza. Então, além da questão econômica, nós também temos o recorte aí da questão racial, né? Os negros no Brasil, em geral, vivem em condições precárias, inferiores, com salários menores em relação à população branca. E importante a gente ainda ressaltar a questão da extrema pobreza. Também cresceu o número de brasileiros em extrema pobreza, um recorte entre os pobres que mostra uma faixa ainda mais vulnerável. No ano passado, 2017, 15 milhões de pessoas estavam nessa situação. O recorte considera aqueles que vivem com menos de $1,90 por dia. Isso significa R$ 140 por mês, de acordo com o critério do Banco Mundial. Então, vejam bem, nós temos no Brasil 15 milhões de pessoas que vivem com até R$ 140 por mês. Esse critério do Banco Mundial é o que nós chamamos de extrema pobreza. 15 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza. Imaginem os senhores vivendo com R$ 140 por mês. E esse contingente, ele era de 6,6%
em 2015 em 2016 passou para 7,4% da população em 2017. E nós, ainda segundo o IBGE, o rendimento médio mensal per capita no país foi de R$ 1.511 no ano passado. Portanto, senhores deputados, eu faço esse registro aqui sobre essa situação que nós estamos vivendo no país nesses últimos anos de aprofundamento da recessão, crescimento do nível de pobreza, crescimento da extrema pobreza, aumento do número de desempregados no Brasil, e a gente não teve, depois do golpe que tirou a presidente Dilma do poder, 2016, já há 2 anos, a gente não teve nenhum sinal positivo que pudesse dizer a situação melhorou de alguma forma. Nós só tivemos o agravamento da crise nesses últimos 2 anos, em que tiraram a presidente que foi legitimamente eleita pela população. São dados do IBGE, não são dados do PT, são dados de um órgão oficial do governo federal que comprovam que o golpe parlamentar que retirou a presidente do poder, prometendo tirar o país da crise, prometendo melhorar as condições de vida da população, prometendo gerar empregos, e com essa balela, com esse discurso para boi dormir, fizeram uma reforma trabalhista que cassou e precarizou direitos dos trabalhadores, que hoje podem ser contratados até por hora no chamado trabalho intermitente. Hoje um trabalhador não tem nem o direito de reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho, porque a reforma trabalhista praticamente acabou com a Justiça do Trabalho, uma vez que um trabalhador, quando ele reclama um direito e perde na Justiça, ele tem que pagar as custas do processo. Portanto, isso inibiu os trabalhadores de buscarem na Justiça os seus direitos. As pessoas hoje têm medo, né, de reclamar os seus direitos, perder a ação e ainda ter que pagar, né? Sem falar na situação de trabalhadores, numa crise econômica que nós estamos vivendo, com essa recessão, acabam aceitando as negociações propostas pelos patrões, porque a reforma trabalhista, ela colocou o negociado acima do legislado. O que quer dizer isso? Hoje, a negociação entre patrões e empregados, ela está acima da lei. Você tem lá os direitos, né, porque falaram assim, não vamos mexer nos direitos dos trabalhadores. Tem lá o direito previsto de receber o salário mínimo. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Mas a reforma trabalhista, ela disse assim, que o trabalhador pode ser contratado por hora, por dias na semana. Então, ele trabalha 3 dias na semana. E aí, o salário dele, ele é calculado, dividindo pelos dias que ele trabalha, e ele pode receber menos que um salário mínimo, sim, se ele for contratado nessa modalidade, né? As férias do trabalhador hoje podem ser parceladas em até 3 vezes ao longo do ano. O 13º salário pode ser pago mensalmente, dividido em 12 parcelas, né? Então, fizeram essa reforma trabalhista dizendo assim, ela vai modernizar a legislação. Toda vez que eles falam em modernizar a legislação, é para
precarizar as condições de trabalho dos trabalhadores, né? Mas falaram que iam modernizar a legislação para gerar mais empregos. Essa reforma trabalhista não gerou um emprego. Pelo contrário, está dizendo aqui o relatório do IBGE que aumentou o desemprego de 2016 para 2017 e em 2018 a gente não tem nenhuma notícia de melhora dessa situação. Então, senhores deputados, população que acompanha aqui a nossa sessão e também aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, nós estamos no país vivendo a situação que vivemos no passado de um país rico e uma população pobre. A maioria esmagadora dos brasileiros vivendo em condições precárias, numa situação de aumento não só da pobreza, mas também da chamada extrema pobreza, que são aqueles que vivem com até $1,90 por dia. Então, nós precisamos, de fato, pensar em políticas públicas de combate à miséria, combate à fome, combate à pobreza, políticas que foram implementadas nos governos do PT, a partir de 2002, com o ex-presidente Lula, depois com a presidente Dilma, nós implantamos programas no Brasil que foram referência para todo mundo, inclusive o programa Bolsa Família foi premiado pela Organização das Nações Unidas como um programa modelo de combate à fome e à pobreza. Alguns países, inclusive, copiaram este programa, mas a partir do golpe de 2016 para cá, nós só tivemos redução dos programas sociais. Então, no Brasil, as reformas são feitas pensando nos interesses do capital financeiro, das grandes corporações, dos grupos econômicos, porque eles não podem perder. O capital rentista não pode perder, mas os trabalhadores podem. Essa é a lógica desse modelo perverso, excludente, gerador de pobreza e fome que nós temos, e é preciso inverter essa lógica. Nós não podemos viver numa sociedade que se diz democrática, mas não existe democracia apenas política, se não houver também democracia econômica. Não há democracia, não há liberdade, de fato, não há direitos, simplesmente numa democracia formal, onde os direitos são garantidos no papel, mas na prática o acesso aos bens e serviços, à educação, à saúde, à alimentação, à segurança alimentar, onde isso não é acessível a todos os brasileiros. Enquanto tem pessoas passando necessidade, passando fome, crianças em situação de vulnerabilidade extrema, famílias em habitações precárias, nós não podemos dizer que vivemos numa verdadeira democracia. A democracia, ela implica também em acesso de todos aos bens, serviços essenciais. Então, o que nós estamos tendo no país é o aprofundamento da pobreza, onde, segundo o IBGE, 54,8 milhões de pessoas estão vivendo com até R$ 406 por mês. E desses aí, 15 milhões vivem
com R$ 140 por mês. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo para um país dessa dimensão, com as riquezas naturais que tem, com uma economia que tem tudo para distribuir melhor essa riqueza, mas não o faz por uma decisão política. E para finalizar, quero dizer que nós temos aí um governo de transição, e o que é mais preocupante é a gente ouvir das cabeças principais desse governo de transição falando no Estado mínimo, aprofundar o Estado mínimo no Brasil, o neoliberalismo, não é? Que reduz ou diminui a presença do Estado na economia, dando, vamos dizer assim, o privilégio para empresas assumirem, inclusive, serviços públicos essenciais como educação, saúde, segurança pública e outros setores, em detrimento dos serviços públicos, né? Então, bastante preocupante aquilo que se avizinha para nós no próximo ano com a posse do novo governo, que não tem nenhuma preocupação em desenvolver políticas de combate à pobreza e à fome no Brasil. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente. A presidência quer registrar a presença do presidente da Câmara de Alcinópolis, Valdecir Lima, e o vereador Passarinho. Seja bem-vindo. Vereador do município de Angélica, Adão Correia Gonçalves. Seja bem-vindo. De Carapó, vereadores Cido Santos, Manuel Batista de Souza, Manuelito Félix de Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Se a presidência justifica a ausência dos deputados Eduardo Rocha, Júnior Mock e Márcio Fernandes, e ainda deputado Jorge Takimoto. Essa presença solicita ao segundo secretário para assumir a segunda secretaria e vai, neste momento, solicitar. Vamos fazer a votação simbólica do projeto do deputado Pedro Kemp, projeto de resolução 086, que outorga a medalha Ricardo Brandão a Direitos Humanos em entidade que menciona, tendo parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão aprovados. Essa presidente vai fazer recomposição de quórum. Solicitamos aos senhores deputados para que façam o registro de suas presenças pelo setor biométrico.
Solicito o senhor primeiro secretário para a verificação de quórum. Senhor presidente, 16 presentes, há quórum para votação. Projeto de Lei 008, do Poder Executivo, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Está em primeira. Parecer favorável por unanimidade ao projeto e emenda. Tendo como relator o deputado Barbosinha. Está em discussão. É encerrada a discussão em votação. Os deputados, por favor, podem declarar o seu voto através do sistema biométrico. Assim que tocar a buzina, em votação. Essa presidência solicita o nome do deputado Marido Cruz, segundo secretário, para a proclamação do resultado. Senhor presidente, encerrada a votação, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado em primeira, vai à segunda. Poder Executivo, mensagem número 59, projeto de lei 206, dispõe sobre formas excepcionais de pagamento de débitos para com a Fazenda Pública Estadual. Está em segunda, Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transporte e Estrutura de Administração, com parecer favorável por unanimidade, tendo como relator o nobre deputado Maurício Picarelli. Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável por unanimidade, tendo como relator o nobre deputado professor Rinaldo. Está em discussão. Senhor presidente. Para encerrar a discussão, nós vamos colocar em votação. Tem a emenda foi colocada. Eu só queria consultar pela ordem, são duas. Pela ordem do nobre deputado Duas João situações. Grandão. A primeira é dizer que na reforma da Previdência complementar, nós votamos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, nós não temos ainda convênio de mérito. Nós estamos fazendo a discussão em relação a isso, mas votamos o parecer da comissão. No refis, só queria consultar se foi colocada a emenda que era apresentada pelo... Está com a emenda, está aprovando a emenda segunda. também. A emenda também. Então, emenda tá, também. é isso, joia. Essa presidência coloca em votação. Os deputados poderão manifestar o seu voto através do sistema biométrico logo após o sinal eletrônico. Essa presidência esclarece seus deputados com a emenda coletiva modificativa de 48 para 60 meses. Todos os deputados assinaram a emenda coletiva. O da Giabo chegou? Mandar de novo, uma nova redação, né? Chegou, foi dito, mas eles fizeram uma nova redação depois. Isso. Mas chegou com a nova redação? Não.
Gustavo, o da GEAB veio com a nova redação? Uma nova? Não. Não, vai mudar, mandar com a nova redação. Solicito os 9 deputados que ainda podem exercer o voto. Deputado Lídio Lopes. Deputado Renato Câmara, professor Rinaldo. Deputado Beto Pereira. Deputado Barbosinha. Encerrada a votação, solicito o nome do deputado Marido Cruz, segundo secretário, para a proclamação do resultado. Senhor presidente, encerrada a votação, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado em segunda, vai a redação final por ter sofrido emendas. Poder Executivo, mensagem 060, projeto de lei 207, que acrescenta o parágrafo 1º-A ao artigo 1º da lei 2.783, que autoriza a concessão de crédito presumido e crédito outorgado nas hipóteses que especifica. Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura, parecer favorável, tendo como relator o deputado Maurício Picarelli. Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável também, tendo como relator o deputado professor Rinaldo. Está em segunda. Em discussão. Encerrada a discussão, colocamos em votação. Os deputados poderão exercer o seu voto através do sistema biométrico logo após o sinal eletrônico. Em votação. Crédito presumido. Não, crédito presumido só a comercialização do farelo de soja. Em tempos da presidência, justifica a ausência da deputada Antonieta Morim. Também registra a presença do presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Abreu, e Domingos da Silva, vereador. A presença do coronel Joilson Alves do Amaral, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Nosso agradecimento pela presença. Solicitamos o deputado Zé Teixeira para exercer o voto. Deputado Paulo Correia. Pela ordem, deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, nós estamos votando aí o refis. E nós olhamos aí um artigo que
todo fato gerador até 30 de abril é que abrange a lei, para que a pessoa possa aderir até 20 de dezembro à vista ou parcelar até abril do ano que vem em até 48 parcelas. Conversando com o representante da Secretaria de Fazenda, ele concorda com que nós estendemos o fato gerador até 29 de junho de 2018, porque tem amparo legal discutido com o CONFAS em Brasília. Então, eu queria que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça acatasse essa emenda oral para estender o fato gerador até 29 de junho de 2018. Já está em redação final e, com certeza, no momento, na redação será corrigida e atender a solicitação de Vossa Excelência. Solicito do nobre deputado... Esperamos ainda a votação do deputado Paulo Corrêa, deputado Zé Teixeira. Deputado João Grandão. Pela ordem, deputado. Pela ordem, deputado... Me parece o seguinte, que nesse contexto houve um equívoco no erro de redação, certo? Se existiu um equívoco no erro de redação, é possível fazer a correção na redação final. Acho que não tem necessidade, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça aqui fazer nenhum tipo de parecer. Constatou-se o erro de redação, fica acordado aqui pela liderança que terá, na redação final, acertar o erro de redação. Tranquilo. Concorda, nobre deputado? A presidente recebe a questão de ordem de Vossa Excelência e consulta o deputado Barbosinha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se concorda também na redação final. Derive qualquer dúvida a respeito da solicitação do deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, como se trata de erro de redação, o erro de redação ele pode ser corrigido a qualquer momento, não é? Inclusive em sentenças judiciais, quando constatado, não é, que há erro de redação é manifesto e inequívoco, e as normas do CONFAS ele permite, né, deputada Marildo Cruz, que seja até dia 30 de junho, não é, o prazo. E como a emenda, deputados, a correção, na verdade, não é nem emenda, mas a correção, ela estabelece até a data de 29, não é? Então, eu não vejo nenhum problema de que se faça a correção da redação para constar, não é, ao invés de abril, a data de junho. Não é? Isso, inclusive, beneficia, amplia a base e beneficia o próprio Estado. Então, não vejo, e acho que nem há necessidade de colher os votos, porque não se trata de emenda, mas de mero equívoco de redação que pode ser corrigida a qualquer tempo. Portanto, é favorável. Senhor presidente, agradece a anuência de Vossa Excelência. Solicito ao nobre deputado Marildo Cruz para proclamar o resultado do projeto em votação. Deputado João Grandão. Vossa Excelência se abstém ou vota? Senhor presidente, encerrada a votação. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado e vai à segunda. Ao melhor, ao expediente. Em votação simbólica, moção de congratulação de autoria da deputada Marildo Cruz, endereçada aos familiares de Antônio Olívio Fontoura. Ou melhor, moção de pesar de autoria da deputada Marildo Cruz, endereçada aos familiares de Antônio Olívio Fontoura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Essa presidente coloca em votação os requerimentos e indicações já apresentadas em plenário e lidas pelos senhores deputados. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado ao expediente. Passemos, encerrada a ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Lídio Lopes. Transferido. Deputada Marildo Cruz. Transferido. Deputado Paulo Corrêa. Transferido.
Deputada Mara Caseiro, transferido. Deputado Renato Câmara, transfere. Deputado Pedro Kemper, transfere. Deputado Felipe O, transfere. Doutor Paulo Silva, transfere. Pela ordem, deputada Marildo Cruz. Senhor presidente, antes de encerrar a sessão, eu quero apenas fazer um registro aqui, que dentre os projetos que o Executivo enviou a esta casa, veio um projeto que amplia o prazo do programa Morar Legal. E ontem nós tivemos uma reunião, estava presente a deputada Mara Caseiro, o deputado Dona Evan de Matos, o deputado professor Rinaldo e o deputado Enelvo Fellini, em que nós, em nome dessa casa, fomos pedir a conversar com a secretária de Habitação, Maria do Carmo, que se fazia presente, junto com assessores da GEAB. Nós discutimos com o governo a possibilidade de ampliação dos benefícios do programa. E ficou acordado duas alterações. Uma delas para os imóveis que sofrem, que passam por avaliação, para que se tenha para que se faça um cálculo que o benefício possa atingi-lo. Nesse caso, o benefício concedido até então no projeto original era de 70% de rebate da dívida, no caso de pagamento à vista. Então, ficou acordado que de 70% passa para 80%. E num outro artigo do projeto, 5B, se não me engano, também, onde estava previsto apenas o parcelamento nos imóveis, onde não é feita a avaliação pela junta, que se estendesse o parcelamento, se criasse, aliás, a possibilidade do parcelamento em até 60 meses. E foi incluído para esses imóveis também, além do parcelamento, também um rebate de 40%. Então, essas duas alterações foram feitas, o governo deve estar fazendo uma retificação no projeto, mandando novamente, acredito que na terça-feira, quarta-feira, a CCJ vai avaliar. Queria apenas comunicar que foi uma providência tomada por esta casa, em nome de todos os deputados, e que ampliou o benefício àqueles mutuários que têm casa popular ainda da carteira da GEAB do Governo do Estado. Quero apenas fazer essa comunicação, então, que conseguimos ampliar esse benefício para esse segmento, senhor presidente. Essa presidência recebe a sua questão de ordem e agradece a sua manifestação. Pela ordem, deputado João Grandão. Senhor presidente, só queria fazer aqui um convite, a pedido, inclusive, dos organizadores da segunda-feira estadual da Reforma Agrária, que está sendo liderado pelo MST, a segunda-feira, né, da Reforma Agrária, que vai acontecer, tem abertura hoje, às 17 horas, lá na Praça Ari Coelho. E a primeira feira foi um sucesso, e quero registrar aqui, nós, enquanto mandato, tivemos uma participação nesse processo, e o governo do Estado ajudou na primeira feira, está também ajudando nessa segunda-feira. A Prefeitura Municipal também, Amarildo, está colaborando nesse processo. Então, essa feira, com certeza, será mais um sucesso da feira da Reforma Agrária. Então, tem uma programação extensa, com cantores, com Tostão e Guarani e outros artistas lá. Então, nós estamos aqui, foi incumbido para que a gente pudesse fazer aqui, então, esse registro e convite, evidentemente, a toda a população, a todos os parlamentares, que o proponente é o MST, através da Cooperativa Estadual dos Trabalhadores da Reforma Agrária, e com ajuda, com certeza, com a colaboração, contribuição do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Vale a pena ir lá conhecer a segunda-feira estadual da Reforma Agrária. Essa presidência agradece e registra a questão de ordem, Vossa Excelência. Parabéns. Com a palavra, deputado Cabalmi, transferido. Deputado Barbosinha, transferido. Deputado Herculano Borges, transferido. Encerrado, explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, essa presidência encerra a presente sessão.